Vasco inicia conversas com Zé Gabriel para que o jogador fique e renove o seu contrato. Vamos explicar essa situação. Vamos falar também sobre uma homenagem que deve ter em São Januário ao eterno Roberto Dinamite no jogo contra o Internacional. E também a situação do Vasco no NBB. O time estreou pela Liga Nacional de Basquete, no Novo Basquete Brasil, e estreou com derrota para a equipe do Minas. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comenta-Léo Vascaíno. Vamos falar do Vasco também, da preparação para enfrentar o Inter. Então, sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comenta-Léo! Saudações vascaínas! Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal e deixe seu comentário. Muito obrigado pela sua audiência. É sempre um prazer ter você junto com a gente. A galera que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora. Eu queria começar falando sobre um esporte, que voltou na noite desta segunda-feira, e foi o NBB. Você tá vendo aí a presença da torcida, até crianças tinham, né? A torcida do Vasco abraçou bastante, o ginásio ficou muito cheio. A torcida do Vasco abraçando essa ideia, essa volta do Vasco ao Novo Basquete Brasil. O Vasco enfrentou o Minas, teve um começo muito promissor, mas voltou pro terceiro quarto meio desligado. E aí o Minas abriu uma boa vantagem e acabou vencendo o Vasco por 60, o Vasco fazendo 60 pontos, o time do Minas vencendo por 72. Então 72-60 foi o placar, essa estreia aí do R10 Score, o time do Vasco aí no NBB, no Novo Basquete Brasil, mas a torcida representou e apareceu bem. E agora é isso, cara. O Vasco é um novo time, é um time que está se montando. O time do Minas tinha vencido outras partidas aí contra Flamengo, contra Botafogo, muito forte. E o Vasco acabou aí dando mole e perdendo esse jogo no NBB. Falando de futebol, o Vasco já está em preparação para enfrentar o Internacional. Jogo importante. Jogo que o Vasco precisa fazer o seu resultado. Lembrando que o Internacional não vem de uma campanha tão boa fora de casa. Não é um bom visitante, vamos dizer assim. Graças a Deus, que ele continue não sendo um bom visitante, Mas vem de uma vitória de 7-1 contra o Santos. Tem o Eduardo Cudê, que está fazendo um trabalho muito bom lá na equipe do Internacional. Mas, nas últimas partidas fora de casa, o Internacional teve como resultados a derrota para o Bahia, o empate com o Fluminense, a derrota para o Atlético Paranaense, o empate com o Goiás, o empate também com o Flamengo. A última vitória fora de casa que o Inter teve, se você for contar a Libertadores, foi contra o Bolívar. Se você for contar o Campeonato Brasileiro, você vai procurar muito, muito tempo, porque o Inter, desde o jogo contra o América Mineiro, não sabe o que é vencer fora de casa pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Do outro lado tem o Eduardo Cudê, que é um cara que trabalhou com o Ramon Dias no Boca Juniors, ou no River Plate, se os caras do Boca Juniors viram ouvir chamando o Boca Juniors de River, o bicho pega. Mas enfim, no River Plate, era técnico, inclusive outro tempo atrás, o Cudê fez muitos elogios ao Ramon Dias, dizer que o Ramon Dias exigia bastante, que você, se não fizesse um bom treino, que não seria titular com o Ramon Dias na época de River. Enfim, é um cara que bebeu muito dessa fonte ainda como jogador do Ramon Dias, conhece bastante o trabalho e conhece o Emiliano Dias também, com quem ele jogou na época de River. Pelo lado do Vasco, a expectativa é que pelo menos o Marlon Gomes esteja recuperado, O Rossi, eu já perdi essas esperanças. Acho que o Vasco só vai ter o Rossi lá para depois do jogo contra a equipe do Cuiabá. É minha opinião, viu? Eu não sei se ele vai ter uma recuperação mais rápida, mas pelo que eu estou observando, o Vasco deve ter o Rossi somente depois da rodada contra o Cuiabá, Ou então depois da data FIFA. Temos data FIFA aí entre essa situação. Marlon Gomes, que teve uma contratura muscular, se recupera também. Tem chances mínimas para jogar contra o Internacional, mas quem sabe na Serrinha contra o Goiás ele não esteja de volta e possa reforçar esse time do Vasco. Lembrando que com o Rossi o Vasco não perdeu, são 5 jogos, 5 vitórias. Para esse jogo, Matheus Carvalho está de volta,
mas o Vasco terá outra situação. É que a galera da Rasta Vasco conseguiu a liberação do bandeirão de Roberto Dinamite. Você tá vendo aí na tela. E teremos o bandeirão em homenagem ao maior de todos, o Roberto Dinamite, nosso menino Dinamite, né, cara? O cara é o maior de todos, né? O cara, é o que eu sempre digo, o Roberto Dinamite devia ter, dentro da torcida do Vasco, ele tem um reconhecimento. Mas deveria ter um reconhecimento ainda maior no mundo do futebol por tudo que fez, né? Roberto Dinamite é um dos maiores cobradores de falta do mundo, foi um dos maiores cobradores de falta do mundo, artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro de São Januário, artilheiro de clássicos, o cara tem bons números, mas infelizmente não é reconhecido, né? Talvez se ele tivesse jogado em outras praças, poderia ser que reconhecessem mais o Roberto Dinamite. E olha, informação sobre contratual, né? A gente já falou do Praxedes ontem, que o Carlos Bebert trouxe essa informação. E hoje, podemos saber, Emanuele Ribeiro trouxe isso, que o Vasco já iniciou as aproximações, né, as conversas, para poder renovar com o Zé Gabriel. Isso acontece, gente, porque é o seguinte, o Zé Gabriel está em fim de contrato. O Vasco, óbvio, que não vai negociar com ninguém nesse momento. Mas o Vasco abre essa conversa para mostrar, olha, a gente tem interesse em ter você aqui. Porque tem um assédio de outros clubes. E, com isso, o Vasco demonstra que quer renovar, que tem interesse em renovar com o jogador. Os valores ainda não foram debatidos, porque, como eu falei, é uma conversa embrionária, é uma conversa só para demonstrar o interesse em tê-lo no ano que vem. É um jogador importante, é um jogador que Ramon Dias gosta bastante e o Vasco vê com bons olhos a sua renovação. Mas é o que eu sempre digo, não pode parar em Zé Gabriel. Zé Gabriel tem jogado bastante, tem feito aquilo que o Ramon Dias quer, mas o Vasco tem que trazer outro volante, porque o Zé Gabriel é um importante aditivo ao elenco. Por exemplo, o Zé Gabriel saiu no último jogo contra a equipe do Flamengo, a frente de zaga ficou aberta, porque o Jair não é esse jogador. Apesar de muita gente querer forçar o Jair como primeiro volante, Jair jogou pouco como primeiro volante. Jair era um cara que no início de sua carreira era um cara que chegava mais à frente, quase um meia mesmo, depois vira um segundo volante, onde ele também tem uma chegada boa à frente, e aí faz aquela dupla com o Alan lá no Atlético Mineiro. Então acredito que eu renovaria sim com o Zé Gabriel, mas buscando outra opção para elenco também. Acho que no ano que vem o Vasco tem que buscar um camisa 5, com as características de saída de bola, como o Ramon Dias gosta, um cara que tem uma qualidade de saída de bola, um cara que tem essa situação de ser um bom marcador também, que consiga fazer essa saída de bola, consiga ter um bom passe, tem essa tranquilidade ali no meio. Acredito que o Vasco tem que buscar esse camisa 5 também, mas renovaria com o Zé Gabriel. Vamos ver, né? Como é que vai ser aí essa situação, se não vai chegar outros clubes também, porque a partir do momento que o cara começa a se mostrar, aparecem outras situações. Para quem não sabe, o Zé Gabriel é um jogador que relativamente tem uma idade baixa, não é um jogador velho, é um jogador de 24 anos, já são 17 partidas pelo Vasco esse ano, ou pelo Campeonato Brasileiro, 19 contando o Carioca, ele fez 2 partidas somente no Campeonato Carioca. Ano passado ele fez 10 partidas pelo Vasco, 2 pela Copa do Brasil e mais algumas pelo Campeonato Carioca. É um cara que o Ramon Dias recuperou. Então, eu acho que vale a pena sim a renovação, mas desde que você já traga outro nome para concluir esse elenco. Então é isso, tamo junto, até a próxima. Saudações vascaínas, muito obrigado pela sua audiência e valeu!